Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor José Carlos e hoje eu vou trazer para vocês uma análise de um livro muito interessante que na verdade é uma coletânea da revista super interessante chamado EC. Tá aqui, né? O livro nos traz 86 situações hipotéticas, tanto de história quanto curiosidades gerais, quanto de biologia, quanto de geografia e tudo mais, né? E eu acho muito interessante porque o livro, em seu prefácio, ele fala o seguinte, que a capacidade de fazer perguntas, criar situações hipotéticas, é típico da inteligência, da humanidade nossa inteligente. E com isso que a gente se desenvolve. Toda a grande invenção, toda a pesquisa, todo o desenvolvimento humano parte sempre da pergunta, e se? E se tal coisa acontecesse? E se eu fizesse isso? E se isso fosse de um outro modo? A partir dessas perguntas, dessas dúvidas, dessas curiosidades, o conhecimento ele vai avançando, né? As descobertas vão vindo à tona, vão tendo origem, e assim a humanidade vai, por assim dizer, evoluindo. No entanto, eu percebo que muitas dessas curiosidades são muito pertinentes, porém outras eu considero bastante descartáveis, por assim dizer. É claro que essa é uma avaliação pessoal minha. Se você ler esse livro, qualquer outra pessoa pode ter um outro entendimento. Eu estou falando dentro daquilo que eu considero de maior valor, uma vez que eu sou historiador profissional e, como tal, eu vou considerar de maior valor aquilo que está dentro da minha área. Mas eu considero alguns tópicos assim muito superficiais ou, para não dizer até mesmo estapafúrdios ou irrelevantes, tais como, e se Portugal fosse um Estado brasileiro? Né? Ele tenta fazer uma inversão de como ficaria se Portugal passasse a ser domínio brasileiro, quer dizer, o inverso de todo de como foi o processo de dominação colonial, da colonização do Brasil. Eu acho isso um exercício mental que não precisa, é meio descabido. Enfim, se a Terra tivesse dois sóis, né, parte de um outro pressuposto já muito distante, né, é algo assim surreal, irreal, é muita divagação, né? Se a velocidade da luz fosse menor do que a do som, ele já entra por demais na física, nos conceitos de Einstein, da relatividade, né? Se Paul McCartney tivesse morrido, ele já começa a pegar algumas chamadas teorias de conspiração, que diz que ele morreu em tal época, enfim, o que teria acontecido, né, na continuação, né? E se todo mundo ficasse cego? Isso eu acho realmente é um exercício de pensamento que não vejo realmente um grande significado nisso, um objetivo nisso. Porém, outros são sumamente interessantes, como por exemplo, e se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial? Né? E se a Segunda Guerra Mundial não tivesse acontecido? O que teria acontecido no mundo? Quais são os cenários que se desenhariam ali? E se o Brasil fosse uma colônia holandesa? Como nós sabemos, o Brasil ele esteve aí sobre um curto espaço de tempo, né, um pouco mais de 2 décadas, né, sob o domínio holandês lá no Nordeste, Pernambuco, né, mas aquilo não foi expressivo. E o autor até fala aqui, né, os autores, os estudiosos que trabalham esse tema, falam que aquilo ali não pode ser considerado de forma alguma um modelo de colonização holandesa, porque a colonização de fato holandesa tem exemplos em outros países. Né? O que de fato aconteceu naqueles países, e aí eles trazem um cenário para o que poderia ter acontecido no Brasil. Então, um outro que eu acho interessante, né? E se houvesse uma guerra civil no Brasil? Isso é um ponto interessante a se pensar, dada a polarização política que a gente vê nesse momento no nosso país, né? E pensar nisso daí, é claro que é uma coisa bem distante, mas que não deixa de ser um motivo, assim, de certa modo, de preocupação. E aí ele vai pegando na história, às vezes que quase aconteceu isso, né? Enfim, ele vai desenhando esse cenário também, essa hipótese, né? E se ninguém morresse? Né? Como ficaria o mundo? Né? Ele vai dizendo que ia precisar ter controle de natalidade de alguma forma, né? O aborto ia ter que ser legalizado, porque se não morresse pessoas, teria que nascer menos gente, porque senão não haveria alimento para todo mundo. Enfim, ele vai trazendo uma série de questões que eu considero bem interessantes,
né? Ele traz 35 questões sobre ciências, 30 de história, 24 sobre história especificamente do Brasil, né? 26 curiosidades sobre o mundo em geral, também o corpo humano, né? 13 sobre sexualidade, enfim. Eu considero um livro que ele preenche uma grande lacuna, uma vez que sempre aparece nas aulas de história, né, nos debates de história, essa pergunta, e se? E aí, de fato, muitos historiadores, eles tiram o corpo fora, dizendo que o se não faz parte do escopo da pesquisa histórica, né? É muito difícil a gente já lidar com o que foi, já tem muitas vertentes, muitas correntes interpretativas para lidar com o que foi, né? Quanto mais para lidar com o que talvez ou poderia ter sido. Enfim, só que são curiosidades bem interessantes, exatamente por causa disso, né? Se a gente pensar o se a gente trazer isso para a nossa vida, a gente pode realmente tomar decisões melhores, a partir de cenários hipotéticos do passado, do presente e mesmo do futuro. Fica então, gente, uma dica, né? Esse livro aqui eu nunca achei assim uma livraria, eu achei numa feira de livros dentro de um shopping da minha cidade, né? Ele é uma coletânea de artigos que foram publicados ao longo de muitos anos na revista Super Interessante. Esse, né? Fica aí para vocês. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Obrigado, pessoal.